Olá, me chamo José Ramos. Gostaria de convidar você a participar da leitura do livro de Hugo Vast sobre Jonas Tabor e Ciro Dan. Mas antes, gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito. Dê o like, faça seu comentário e isso nos ajuda muito. Muito obrigado a vocês. Capítulo 2. O satanismo. Passaram-se efetivamente 10 anos. Frei Plácido da Santíssima Virgem completou os 88 anos, em pleno vigor físico e mental. Talvez os que o vissem a intervalo notassem que ele ia encurvando-se e que dormia mais a miúdo na leitura ou no coro. As vocações gregorianas não aumentavam. A ordem parecia fatalmente condenada à extinção. Todavia, a fama de Frei Simão de Samaria crescia como as ondas da pré-mar. Chamavam-nos a pregar dos pontos mais remotos da terra. Em todas as partes do mundo escutavam-no pelo rádio e viam-na pela televisão, mas as gentes não bastavam televê-lo ou teleouvi-lo e queriam senti-lo perto e conversar com ele. Os sermões entendiam-se do mesmo modo em Buenos Aires que em Moscou, Nova York ou Pequim, pois ele pregava em Esperanto, o idioma universal inventado pelo linguista judeu Zamenhof e adotado por todas as nações, as quais, sob severa pena, aboliram os demais idiomas contrário ao espírito de união que a humanidade apregoava. O inglês, o castelhano, o russo, o árabe, o grego, o japonês, o chinês, etc. já eram línguas mortas. Falavam-nas apenas alguns velhos incapazes de aprender o Esperanto e alguns eruditos autorizados pelos governos para estudos literários. Somente a Igreja Católica se negou a acatar a inovação e manteve o latim como sua língua oficial. E isto propiciou ao idioma de Horácio uma difusão enorme, já que muitíssimos católicos o aprenderam para não usar o Esperanto, a língua que o anticristo falaria. Sucedeu, pois, que para chegar ao coração do povo, indispensável se tornou que os pregadores aprendessem o Esperanto, e Frei Simão de Samaria chegou a falá-lo com tal fluidez e elegância que os consideraram um clássico nesse idioma. Em compensação, Frei Plácido da Santíssima Virgem nunca o falou, desculpando-se com a sua idade avançada, e foi se isolando do público, tanto assim que nos últimos anos não pôde dar-se senão com os que sabiam latim e com 3 ou 4 velhos amigos seculares que não abandonaram o seu castelhano. Os outros não o entendiam. Muitas outras novidades notaram-se nas vésperas do ano 2000. A higiene, a ciência de cura e as doenças haviam progredido de tal modo que se conseguiu duplicar a média da vida humana. E com frequência se achava velho de idade assombrosa em boa saúde. Havia-se descoberto a maneira de rebaixar o tono nervoso do organismo e de fazer que o repouso do cérebro e do coração fosse absoluto durante o sono, como fazem os faquires. Destarte a terça parte da vida que se passa dormindo discorria sem desgaste orgânico, com o que se prolongavam a existência. Isto conteve por algum tempo o despovoamento gradual do mundo, embora não o houvesse rejuvenescido, porque
o decréscimo da natalidade atingira cifras pavorosas. Em princípio do século XIX, nasciam na Europa 38 crianças por grupo de 1.000 habitantes e morriam 28. O saldo era de 10.000 em favor do crescimento da população. 130 anos depois, em 1930, nasciam 19 e morriam 14. O aumento reduziu-se à metade. Meio século depois, em 1980, pouco depois da aparição de Voltaire, a qual passou como tendo sido um pesadelo de Frei Plácido, a média de nascimento em todo o mundo não excedia de 3 por 1.000 habitantes, e as mortes eram 7. Quer dizer, a humanidade perdia cada ano 4 habitantes por grupo de 1.000. O globo, que durante 60 séculos, desde os tempos do primeiro par humano, sempre tinha visto crescer o seu capital de sangue e de carne e de cérebro, começou a perder cada ano uns 10 milhões de habitantes. Este era o resultado de uma tenaz e escandalosa propaganda malthusiana que se efetuava a pretexto da ciência, explorando o medo ao filho que complica a vida e absorve os recursos que os seus pais poderiam destinar aos prazeres. Desacreditavam-se como agrônico os lares onde nascia mais de uma criança. Ridicularizavam-se os pais de 2 ou 3 criaturas. Um filho era motivo de lástima, 2 causa de desprezo. 3, mais valia atar o pescoço uma mó e atirar-se no mar. Nas nações de cultura antiga e de velhos vícios, ficou em moda a esterilização por mútuo consentimento dos recém-casados, além da esterilização obrigatória, ao menos indício de enfermidade orgânica. A Alemanha, que em 1940 chegara a ter 85 milhões de habitantes, meio século depois não contavam mais de que 60 milhões, entre os quais predominavam os indivíduos de 50 a 150 anos e escasseavam as crianças. O poderoso Império Germânico começava a secar como a videira mordida pela filoxera Eugênia. Idêntico fenômeno notou-se noutras nações de muitas instruções e pouca religião. A França, na qual se restaurara o trono de São Luís, começava a refazer a sua população de 20 milhões de habitantes, na metade velhos. A Inglaterra, a muito custo, se mantinha nos 30. Os Estados Unidos haviam caído abaixo dos 80 malteus. Só a Itália que conservava a fecundidade, essa única benção de que a sociedade humana não foi despojada nem pelo pecado original, nem pelo dilúvio. Conseguiu contar 200 milhões de habitantes em todo o império, que tinha província na Europa, na África, na Ásia e na Oceania. O Japão também era fecundo e aspirava à reconstrução. O Império Mongólico de Gengis Khan, a metade da Ásia. O Império do Brasil estendia-se desde as bocas de Orinoco, limite da Grande Colômbia, até o Rio da Prata, e apodera-se da banda do Oriental e do Paraguai, com o que arredondara uma população 150 milhões de habitantes, dono das mais férteis e variadas regiões do globo.
Se você gostou, gostaria que se inscrevesse no canal, desse um like, fizesse o seu comentário para o canal se fortalecer. Será muito útil para o meu trabalho. Obrigado a todos.